Olá, gente. Então vamos agora para o tópico 10 e vamos falar sobre os órgãos societários de sociedades anônimas, tá? Basicamente o que? A Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal, tá? O primeiro deles, a Assembleia Geral, na verdade é o órgão deliberativo máximo de uma companhia, né? A forma como ela se organiza, a forma como ela delibera, como ela vota, né? Porque se a gente fala desses quatro órgãos, né, é importante falar, até mesmo antes de comentar sobre a Assembleia Geral, que isso é o que define a lei. A Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, ela estabelece esses quatro órgãos, na verdade, não como forma restritiva, mas sim como forma necessária, o que a lei estabelece como órgãos societários de companhias. Nada impede que a companhia tenha outros órgãos, outras formas de se organizar, né? Gerências, departamentos, e também é óbvio que isso serve e pode servir para outros tipos de sociedade, né? Como por exemplo sociedades limitadas, sociedades em nomes coletivo ou comanditas. A forma de organização interna, né, é o que vai depender, na verdade, da decisão dos seus administradores, na verdade vai depender do gerenciamento, né, de como se faz a administração do seu empreendimento. Para as sociedades anônimas, esses quatro órgãos são necessários. A lei define, né, a forma, não só a competência desses órgãos, mas a forma da sua constituição, da sua formação e composição, da sua recondução, né, das competências e o que deve, né, por exemplo, os participantes, os integrantes desses órgãos respeitar. Enfim, esses quatro órgãos, na verdade, é a espinha dorsal de uma companhia, né? Sem esses quatro órgãos, obviamente, a companhia não teria qualquer organização efetiva, tá? Desde as deliberações até as tomadas de decisões, até mesmo a execução do que foi deliberado, né? Absolutamente nada disso, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, como eu estava dizendo para vocês, a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo. Por quê? Porque são os acionistas com direito de voto que podem participar dessas assembleias, né? E aí, obviamente, nós temos dois tipos de assembleia: a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, né? A Assembleia Geral ela tem uma competência privativa. Somente a Assembleia Geral pode deliberar sobre alguns assuntos, e isso está lá no artigo 122 da Lei 6404. Basicamente, né, qual é a competência privativa da Assembleia Geral? Reformar o estatuto, eleger e destituir a qualquer tempo os administradores e fiscais da companhia, tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, autorizar a emissão de debêntures, suspender o exercício dos direitos do acionista, deliberar sobre a avaliação dos bens que o acionista concorrer para a formação do capital social, autorizar a emissão de partes beneficiárias. Enfim, são competências que somente a Assembleia Geral pode deliberar, né? Isso está no artigo 122, tá? Existem algumas outras, enfim, não vou ler todas aqui para não me delongar demais, tá? O que é importante vocês entenderem que quando nós falamos em Assembleia Geral, quem pode votar? O acionista com direito de voto. Quem é o acionista com direito de voto? É o acionista ordinarialista, porque as ações ordinárias dão ao seu titular direito de votar nas assembleias. Por isso que a Assembleia Geral é o chamado órgão deliberativo máximo, o principal órgão de uma companhia, onde as principais, as mais importantes decisões são tomadas para o futuro da empresa, né? Para falar sobre esse direito de voto, é importante a gente falar sobre os tipos de controle de uma companhia. Então vejam bem, isso é bem importante. O controle pode ser minoritário, majoritário ou totalitário. Isso não significa dizer que representa a quantidade de ações que o acionista tem, mas sim a quantidade de ações votantes. Porque muitas vezes o sócio majoritário não detém controle dessa companhia. Por quê? Porque ele não tem ações com direito a voto. Então, quando a gente fala em Assembleia Geral, a gente tem que lembrar que este titular, ele é acionista, ele é titular de ações votantes, tá? Então, por exemplo, né, um acionista que, para deter o controle majoritário,
ele deve ter mais da metade, ou seja, 50% mais uma ação dentre aquelas votantes da companhia. Ele pode, por exemplo, ter 10% de ações votantes e o restante em ações preferenciais, né? Então isso não torna ele controlador da companhia se algum outro acionista tiver um percentual maior, um número maior de ações votantes, tá? Então, um controle se dá analisando a quantidade de ações com direito a voto que esse acionista tem. Controle totalitário, o próprio nome já diz. O acionista detém a totalidade das ações votantes. Controle majoritário, ele detém a maioria das ações votantes, 50% mais um. E o controle minoritário também é possível, é quando ele detém a maioria das ações votantes, mas não representa mais da metade delas. Por exemplo, um acionista detém 30% das ações votantes e os outros 70% estão diluídas em milhares de acionistas ou, enfim, né, centenas de acionistas. Isso significa dizer que o voto dele na Assembleia Geral é muito representativo, né, se a gente for considerar um universo de centenas ou milhares de acionistas. Mas ainda assim, o cômputo de todas as demais ações votantes podem superar o voto desse acionista. Então, assim, é um controle fraco, é um controle frágil, mitigado, mas ainda assim é considerado controle, tá? Então, basicamente, esses três tipos de controle. Falar um pouquinho sobre as espécies de assembleias. Existem as chamadas Assembleias Gerais Ordinárias e Assembleias Gerais Extraordinárias. As Assembleias Gerais Ordinárias são aquelas realizadas no interregno dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Basicamente significa dizer, ela deverá ocorrer até o final do 4º mês, né, seguintes ao término do exercício social. Então, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao término do exercício social, que normalmente, obviamente, coincide com o ano calendário, né? Então, de 1º de janeiro a 30 de abril. Então, deverá ser realizada uma assembleia, né, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Basicamente é o que fala o 132 da Lei 6404. Agora, interessante da Assembleia Geral Ordinária é que se ele fala deverá ocorrer uma assembleia para decidir sobre alguns assuntos nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, basicamente significa dizer que essa é uma Assembleia Geral ordinária, comum, é uma assembleia prevista, né, que deve obrigatoriamente ocorrer, tá? E por conta disso, alguns assuntos são de competência desta assembleia, como por exemplo, tomar as contas dos administradores, deliberar sobre a destinação do lucro líquido, eleger os administradores e os membros do conselho, aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Esses 4 assuntos devem ocorrer dentro da Assembleia Geral Ordinária. Só que, como nós lemos agora há pouco, o artigo 122 fala da competência privativa da Assembleia Geral e, na verdade, elenca inúmeras outras deliberações que são de competência privativa da Assembleia. Então, se a Assembleia Geral Ordinária vai deliberar sobre esses 4 assuntos, como que outras deliberações podem ser tomadas dentro de uma Assembleia Geral, já que é de competência privativa dela? Então, para isso, se realizam as chamadas Assembleias Gerais Extraordinárias. Então, qualquer outro assunto de competência privativa da Assembleia Geral que não seja da Assembleia Geral Ordinária, obviamente, serão realizadas pela Assembleia Geral Extraordinária. E essa pode ocorrer a qualquer tempo, quantas vezes for necessário, né, para a deliberação de um assunto de interesse da companhia, tá? Então, isso é basicamente como que se faz essa análise, através da competência privativa do 122 e as exceções, ou melhor, você exclui aquelas determinadas pelo artigo 132, todas as demais são deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária, tá? Interessante também a questão do quórum de instalação, né? Para a Assembleia Geral Ordinária, para a primeira instalação, né, a chamada primeira chamada, né, são necessários 25% das ações votantes, e para a segunda chamada, um qualquer número, né? Já a instalação em primeira chamada para as Assembleias Gerais Extraordinárias, a necessidade é dos votos que correspondam a 2/3 dessas ações votantes. Mas para a segunda chamada também,
né? Se não tiver quórum de instalação para a primeira chamada, a segunda chamada se instalará, no caso, a Assembleia Geral com qualquer número de presentes, tá? Independente do número de ações votantes. O que mais? O Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração também é órgão deliberativo, mas esse órgão deliberativo ele não tem o poder que tem uma Assembleia Geral, até porque é a Assembleia Geral que nomeia os conselheiros do Conselho de Administração. Mas é de extrema importância o Conselho de Administração. Por quê? Porque ele, na verdade, ele visa dar celeridade aos processos decisórios da companhia, né? Imaginem vocês numa grande companhia, se toda deliberação necessitasse da convocação de uma assembleia. Tá? Então o artigo 142 da Lei 6404 trata dessa competência do Conselho de Administração. Então, na verdade, ele tem essa função de agilizar o processo decisório, mas também de dar essa celeridade de uma forma em que você nomeia alguns diretores, né, alguns conselheiros, né, do Conselho de Administração, e eles, na verdade, tomam as vezes da Assembleia. No entanto, esse Conselho de Administração não é um órgão obrigatório em todas as companhias. Ele apenas é obrigatório nas companhias abertas, nas companhias fechadas na necessidade. Por quê? Porque normalmente as companhias fechadas elas têm um menor número de acionistas. Imagine vocês, é possível ter uma companhia com 5 acionistas, com 8 acionistas? É possível. Né? Com 3 acionistas? É possível. Então, é fácil você reunir essa quantidade de pessoas, né, com quórum suficiente para deliberar sobre algum assunto da companhia. Tá? Então aí você dispensa, o Estatuto Social prevê a dispensa do Conselho de Administração e todos os acionistas, obviamente que o capital é fechado, eles podem votar nessa Assembleia. Já as companhias abertas é um órgão obrigatório. Tá? E sendo um órgão obrigatório, olha que interessante, a composição do Conselho de Administração ela é de número ímpar e plural. Isso significa dizer 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Para quê? Justamente para não ter o critério do empate, porque não há voto de Minerva, né, num Conselho de Administração. Então, assim, algumas regras da composição desse conselho. Tá? Número ímpar e plural. Tem que ser acionista, pessoa natural, tá? Que isso é bastante importante para a formação desse conselho. Tá? E além do mais, quando a gente fala em conselho de administração e da sua competência própria, do artigo 142, o interessante é que normalmente são nomeados conselheiros para a composição da diretoria da companhia. Tá? Só que existe uma limitação para isso. E antes de falar da diretoria propriamente, é interessante a gente falar assim, ó, imagine a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o número mínimo de acionistas que eu preciso para a constituição, né, dessa sociedade? Então é claro que qualquer sociedade, o número mínimo para a sua composição, a sua constituição, é de 2 sócios. Né? Regra geral, de modo geral, é isso. Né? Pluralidade de sócios e effectio societatis. Então, se a gente for pensar, para a constituição de uma sociedade, é necessária a nomeação, né, a indicação, enfim, a composição desse quadro societário com pelo menos 2 acionistas. Mas se a gente for pensar que uma companhia aberta, esse órgão ele é obrigatório, e se a composição desse órgão é de no mínimo 3 acionistas, pessoas naturais, obviamente, o número mínimo de acionistas para a criação e constituição de uma SA aberta é de 3 sócios e não 2, como a de SA fechada. Né? Outra coisa importante, a SA fechada, se o seu estatuto prever a existência e permanência do Conselho de Administração, obviamente ele só se forma com número ímpar e plural, também deverá ter na sua composição no mínimo 3 acionistas naturais. Tá? Lembre-se, acionistas, pessoas naturais, certo? Portanto, essa que é uma distinção importante de se fazer para a gente estabelecer aí essa questão da composição mínima. Perguntinha de concurso, sabe? Aquela coisa assim, qual que é o número mínimo de sócios para a constituição de uma sociedade? Se for uma SA de capital aberto, 3 acionistas, pessoas naturais.
Se for SA fechado, 2, mas se o estatuto prever a existência do conselho de administração, 3 também, porque a lei assim exige a composição mínima desse conselho, tá? Já a diretoria não é órgão deliberativo, ela não decide, ela executa, ela tem o poder de mando, ela tem o poder, na verdade, de execução, tá? Então, o que é a diretoria? A diretoria é o gerenciamento, né? A competência dela é de internamente gerir a empresa, né? Executar os comandos que as deliberações já haviam sido feitas através do conselho de administração ou da própria Assembleia Geral, e externamente a diretoria tem a função de representar os interesses da companhia, tá? Ou seja, se fazer presente, né? É o chamado poder de presentação, né? Ou, como se diz normalmente, coloquialmente, de representação, né? Em juízo, através de uma instituição financeira, perante terceiros, é o poder da caneta, né? O diretor tem esse poder, internamente gerir a empresa e externamente representá-la, tá? A composição da diretoria é um pouco diferente. Primeiro, que o diretor não precisa ser acionista. Segundo, é que o número de diretores é de 2, o diretor-presidente e o vice-presidente. Mas você pode nomear vários diretores, diretores de departamento, por exemplo, diretor financeiro, diretor comercial, diretor-presidente, enfim. Então você pode nomear setorizando as competências desses diretores para gerir internamente a companhia em determinado setor, tá? O que eu estava falando para vocês antes, outra coisa importante também é que o diretor ele deve ser não necessariamente brasileiro, né, mas residente no país, tá? Então ele tem que ter o visto para a residência no país, o visto de permanência, né? E interessante também é que a diretoria ela pode ser formada por conselheiros de administração, sim, mas apenas 1/3 do conselho de administração pode ser diretor da companhia. Obviamente, se não tivesse essa limitação, imaginem vocês que um conselho de administração teria 5 conselheiros e os 5 fossem nomeados diretores. Então, na verdade, são 2 órgãos totalmente distintos, com competências e composições completamente distintas, formados pelas mesmas pessoas. Não teria lógica, né? Então, um órgão, que é o conselho, delibera e o outro, que é a diretoria, executa, né? E isso não poderia ser feito pelas mesmas pessoas. Mas a lei permite que 1/3 do conselho possa ser nomeado diretor. Então, se for 1/3, obviamente, um conselho nomeado por 3 conselheiros, 1 pode ser diretor. Um conselho nomeado por 5 conselheiros ainda continua sendo apenas 1, porque 1/3 pode ser diretor. Agora, se for um conselho constituído por 7 conselheiros, obviamente 2 podem ser nomeados diretores, tá? O Conselho Fiscal, por fim, né? O Conselho Fiscal não é órgão de deliberação, ele não decide nada e também não é órgão executivo, porque ele não executa, né, o que estabelece o Conselho de Administração ou a Assembleia. Ele é apenas e tão somente um órgão de assessoramento. É quase um órgão opinativo, sabe? Por que ele é de assessoramento? Porque o Conselho Fiscal, ele é um órgão que serve para assessorar quem? Os acionistas na Assembleia Geral. O Conselho Fiscal ele serve para fiscalizar as contas da companhia. Então, por exemplo, se você é um acionista, mas não entende, né, desse assunto especificamente, analisar um balanço, a prestação de contas que os diretores fazem, né, todo ano, naqueles primeiros 4 meses, ou seja, se existe a Assembleia Geral Ordinária que vai tomar as contas dos administradores e, obviamente, votar essas contas, eles precisam ter um assessoramento, né? Eles vão olhar, às vezes, aqueles documentos contábeis e não vão compreender, né, a validade daquilo, a importância daquilo ou a regularidade daquilo. Então, o Conselho Fiscal ele serve justamente para isso, né? Para assessorar a decisão que os acionistas de uma Assembleia Geral vão tomar a respeito das contas que os seus administradores prestam, tá? E como que é a composição desse conselho? Veja só, o Conselho Fiscal ele é composto por 3 a 5 membros, né? Isso de titulares e suplentes. Na ausência do titular, obviamente, o suplente faz as vezes, tá? Então, no mínimo 13 e no máximo 5 titulares e suplentes, tá?
tá? E devem ser, obviamente, pessoas naturais e residentes no país também, tá? A formação, isso é importante. Quem pode ser conselheiro fiscal? Então, assim, ou a graduação, né, ensino superior da área, ou experiência empresarial que ele tenha no exercício de cargo de administrador de empresa, ou até mesmo conselheiro fiscal, por no mínimo 3 anos, tá? Então ele tem que demonstrar ou a graduação, a formação superior na área, ou experiência profissional, tá? Outra coisa importante também é que assim, o Estatuto Social, ele obrigatoriamente deve prever a existência do Conselho Fiscal, mas não necessariamente o seu funcionamento, a sua permanência. Então o Estatuto Social determina ali, né, qual é a regra da composição e a competência desse conselho, mas ele simplesmente indica que o conselho, muito embora existente, previsto, né, no Estatuto, fica dispensada a sua permanência, né, o seu funcionamento. Isso, na verdade, não pode acontecer em 2 situações, tá? Onde o funcionamento do Conselho Fiscal ele é obrigatório. Primeiro, obviamente, nas chamadas sociedades de economia mista. O 240 fala sobre isso, mas a questão é meio lógica, né? Sociedade de economia mista, existe, obviamente, a participação do poder público, né? O recurso público que acaba sendo injetado nesse tipo de companhia. Então, as sociedades de economia mista, a lei determina que o Conselho Fiscal é órgão obrigatório, não só a existência, né, mas sim a sua permanência. E também naquelas sociedades cujo estatuto social prevê, além da existência, a sua permanência. Então, independentemente do tipo, pode ser uma SA de capital aberto que, na verdade, não tenha recurso público, não seja uma sociedade de economia mista, se o estatuto prevê, obviamente, o seu funcionamento é obrigatório. Caso contrário, né, o estatuto pode dispensar o funcionamento desse conselho fiscal. Basicamente é isso, são os 4 órgãos das companhias, tá? E assim a gente encerra o nosso conteúdo desse bimestre, né? E no bimestre que vem, a gente trata a respeito dos demais tipos societários, iniciando pelas sociedades limitadas. É isso, até lá, tchau, tchau.